às exposições, né, ao estudo da carta de Tiago. Nós hoje chegaremos ao capítulo 5. Eu peço que você abra sua Bíblia junto comigo nesse texto, para que nós possamos lê-lo. Logo após orarmos, pedindo ao Senhor que nos instrua nessa verdade. Tiago, capítulo 5. Nós estamos no último capítulo dessa carta. Teremos mais duas exposições nesse texto. Pelo menos duas. Hoje nós leremos o texto que está entre o versículo 1 e o versículo 6. E assim nos diz, então, a palavra do Senhor. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós sabemos que é Tua palavra, e nós nos dobramos diante do Senhor, dobramos o nosso coração. Queremos dedicar toda a nossa atenção neste momento. Mas pedimos ao Senhor para que não seja somente um recitar de palavras, explicações humanas, mas nós clamamos que, de fato, o Teu Espírito nos encaminhe a esta verdade, a verdade do Teu Evangelho de Cristo Jesus, também através desse texto. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que a Tua graça, misericórdia, bondade e verdade possa nos encaminhar neste momento. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina. Amém. Amém. Como de costume, Tiago não é um texto fácil. Nós vimos em outras oportunidades passagens tão duras ou talvez um pouco mais do que essa. Nós já vimos em outros momentos Tiago chamando a atenção, exortando, trazendo palavras, inclusive de juízo, sobre aqueles que estavam contrários à vontade de Deus. E na sequência desses 6 versículos do capítulo 5, não existe uma declaração de misericórdia, não existe um apontamento de salvação, não existe uma palavra que seja dita como se houvesse algum tipo de esperança. E que palavra dura, então? Que palavra complicada. Às vezes, nem sempre as palavras e a palavra do Senhor vai ser para nós como um deleite, no sentido de ser doce como mel. Mas, às vezes, sendo doce como mel em nossos lábios, às vezes, em nosso estômago, ele nos revira. O profeta tem um momento como esse, onde ele come um rolinho e ele é doce ao seu paladar, mas ele é amargo no seu estômago. E às vezes a palavra do Senhor tem esses momentos, essas características. Uma palavra dura. Entre os comentaristas não há muita clareza a quem Tiago está falando. Se diretamente aos irmãos da igreja, ou se era uma palavra de exortação a quem estava fora da igreja. Mas independente de quem seja, os princípios estão muito bem colocados aqui. Independente de quem sejam os alvos dessa palavra, a gente entende muito bem o que está sendo dito. E no versículo 1 ele vai dizer: atendei agora, ricos. Eu acho que
o que é combinado nunca fica caro. Então, eu já quero combinar alguns pressupostos daquilo que nós vamos conversar. A minha intenção, em nenhum momento aqui, é traçar qualquer espectro de alguma ideologia, de alguma linha política. Eu lembro com muita alegria no culto da Reforma Protestante, onde o reverendo Ronaldo Lidório estava pregando lá, esqueci o nome do lugar, mas era aqui em Curitiba, foi uma festa muito bonita, em 2017, no Barigui, e ele falou: Jesus não é de esquerda e nem de direita, o reino dele não é deste mundo, então nós não deveríamos fazer esse tipo de exercício, tentando situar Jesus em algum lugar. Então nós fugiremos disso, e eu gostaria que os irmãos olhassem com esse tipo de decência o texto sagrado. Outra coisa é que nós vamos tentar entender esse texto a partir do restante das Escrituras, porque há algumas incompreensões que podem ser colocadas aqui. Nós podemos cair em alguns riscos na interpretação. A primeira colocação é sobre quem são estes ricos, que ele cita e a quem ele fala. E a palavra que ele coloca aos ricos é muito claramente explicada na sequência dos versículos, mas para evitar qualquer distorção, nós precisamos entender que esse tipo de riqueza, esse tipo de ricos, eu creio que ele está bem explicado naquilo que nós lemos no começo do culto, onde fala que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então não está sendo condenado aqui ninguém que tenha posses. Nós temos na Bíblia vários exemplos de pessoas ricas. Claro, a riqueza nem sempre era dinheiro. Na verdade, na história do mundo, nem sempre dinheiro foi riqueza. Outras coisas foram calculadas, mensuradas como sendo propriedades. O próprio Jó, ele era uma pessoa muito rica, especialmente pelo gado que ele tinha, etc. E não era uma questão realmente financeira. Abraão e tantos outros nomes na Bíblia são de pessoas abastadas, que tinham uma relativa tranquilidade de vida. Eram pessoas que trabalhavam, que tinham as suas atividades, mas não amavam o dinheiro acima de tudo. E eu creio, então, que nesse momento, só para deixar claro a quem está direcionado, creio eu, esse texto, é que é necessariamente aquele que ama o dinheiro mais do que a Deus, ou mais do que qualquer outra coisa. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Esse primeiro alerta, essa primeira frase é uma frase de alerta. Não está aqui, especialmente na palavra lamentando, como nós vemos em alguns momentos da profecia, onde Deus fala com o seu povo e diz: chorai e lamentai, buscai arrependimento por causa dos vossos pecados. A palavra que está aqui não é um lamento como se fosse um arrependimento. Sabe, gemer de dor. E não é aquela dor, sabe, bem quando a gente acerta aquela quina, né, a bendita quina dos móveis, das paredes. Acho que a nossa percepção de espaço é tão limitada às vezes que a gente pensa que está a uma certa distância segura de algumas coisas, e não estamos, e acertamos, e dá aquela dor, e nós não vamos xingar, né? Se você xinga quando chuta alguma quina, pede a Deus perdão, diz: Deus, não me deixa xingar. Mas você pode sentir dor, tá? Não é proibido sentir dor, mas você não precisa xingar para exercitar o movimento da sua dor. A sua dor não é carente de expressões chulas ou torpes. Você pode tão somente dizer: ai, doeu mesmo. Porque às vezes algumas explicações são dadas e olha, elas não passam só de invenção do nosso coração. Doer dói mesmo, pode doer, pode dizer ai. Você não precisa validar o seu pecado com a sua dor. Mas tudo bem, vamos aqui. O choro e o lamento que é colocado nessa expressão é de um uivo. É bem nesse sentido aqui. Calvino vai dizer aquele uivo do desespero. Porque o que só tem é mesmo desespero. E o desespero não deve ser uma realidade cristã. E talvez por isso alguns comentaristas vão fugir da compreensão de que ele fala aqui a igreja. Porque o desespero ele não é concernente à vida cristã. O verdadeiro cristão não pode viver em desespero. Por quê? Porque nós temos esperança.
E uma esperança que não é vazia, não é uma esperança naquilo que vai dar certo. É uma esperança em Cristo Jesus. É uma esperança em Deus. Mas há momentos que nós vamos, inclusive, gemer. Nós vamos ter dificuldades. Nós vamos ter severos problemas, mas isso nunca nos levará ao desespero. Se nós estamos em alguma condição de desespero, é porque nós precisamos conhecer aquele que verdadeiramente nos dá esperança, Cristo Jesus. Por isso, alguns se distanciam. Não, ele não fala de fato aos crentes daquela igreja, mas aos ricos de fora. Chorai e lamentai, porque é o máximo que vocês vão conseguir fazer diante daquilo que está para acontecer em suas vidas. Versículo 2. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Esse versículo 2 e o versículo 3, nós vemos apontados várias coisas que nos parecem ter sido adquiridas, poupadas, juntadas. Primeiro ele fala de riquezas. As vossas riquezas estão em corrupção. O sentido é como se estivesse... Como é que a gente chama quando as coisas estão apodrecendo? Muito bom, muito bem. Deteriorando. As vossas riquezas estão se desmanchando. As vossas roupas estão comidas de traça. É interessante a gente pensar. Eu quero tentar sempre escolher a melhor palavra para não parecer algo que eu não quero dizer. Não é um sentido como a responsabilidade ou a boa mordomia com os recursos que Deus nos dá. Não é somente no sentido de uma vida frugal, uma vida onde a gente não vive na expectativa de ter sempre mais alguma coisa e algumas coisas novas e sempre um pouco mais do que já temos. Na verdade, essas tendências ou essa expectativa nos parece mais ser algo contemporâneo do que algo já vivenciado sempre. Mas não está sendo dito aqui que nós precisamos ou devemos ter só um tipo de roupa. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que acredita nisso, sabe? Nós só devemos ter um tipo de roupa, apenas um sapato, nós devemos só ter uma coisa de cada. Eu não estou dizendo com isso, então, que não é pecado você ter 2 camisas. Você ter 3 camisas, 4 camisas, mais 55 camisas, 72 pares de sapato, 3 celulares, não sei quantos carros. Claro, eu não estou dizendo... Eu não sei se alguém tem isso aqui, não é nenhuma direcional, não conheço a realidade de nenhum dos irmãos nesse sentido. Mas veja, eu fico tentando observar tempos onde não havia naftalina para se colocar dentro dos armários. Tempo onde as roupas sempre custaram caro, e boas roupas sempre custaram caro, não é só de hoje não. Roupas finas sempre custaram bastante dinheiro. E aqui é uma palavra aos ricos. E eu fico imaginando aqueles ricos com aqueles vestidos, com aquelas roupas, com aquelas coisas que eles compravam, e o medo terrível de uma roupa de rico ser consumida como uma roupa de pobre, porque a traça não escolhe nem gênero e nem classe social. E ele vai dizer, as vossas roupagens, aquilo que vocês usam para demonstrar qualquer aspecto de status. Porque roupa é status. Aliás, sempre foi no passado e é hoje, né? Você vai comprar uma camisa, por exemplo, sei lá, uma camisa básica deve custar em torno de uns 20, 25 reais, mas se ela ganha aquele carimbo daquela marca, ele vai para 120, 200, 300, nem sei se tem tudo nesse valor, né? 400 reais, mas olha, existem outras reprimendas para quem gasta 400 reais em uma camisa, eu acredito, mas só nisso já deveria haver um severo constrangimento, na minha opinião. E aquelas pessoas pensando, as roupas elas vão ser consumidas. Aquilo que parece ser vistoso, aquilo que parece dar significado, aquilo que parece dizer para os outros o quão você é importante, isso a traça vai tomar. Isso que parece ser tão importante. Uma vez eu estava conversando com um adolescente e ele estava falando, já entreguei, né? Mas ele estava falando, pensando assim, puxa, eu gostaria de arranjar uma namorada. Estou orando a Deus pedindo uma namorada. Então, amém.
mas eu não vou conseguir uma namorada. Por quê? Porque eu não tenho um bom celular. Porque as meninas só levam a sério a gente dependendo de como a gente se apresenta. E o celular não é tudo, mas conta muito. E parece ser uma... Mas isso foi verdade. Faz algum tempo. E faz muito sentido. Quantas pessoas falam, não, eu até gostaria de namorar fulano. Eu aqui não estou dando dica para ninguém, tá? Só avaliando o discurso. Temor do Senhor, vamos orar, né? Buscar a Deus, conversa com o pastor antes para dar uma orientação. Mas sabe, não, depende da roupa que eu tenho, depende de onde eu moro, depende qual é o meu círculo social. Tudo isso depende porque isso importa demais, né? Então a camisa que eu uso, ela diz quão rico eu sou. E normalmente, na verdade, esses exercícios de status fraudulentos, eles só servem mesmo para nos enganar uns aos outros. Porque a gente se endivida para comprar uma camisa de R$400 só para dizer que a gente não tem esse dinheiro de fato. É isso que acontece. E o pior não é isso, o pior é que a gente valida esse comportamento, essa expectativa com a própria fraude. Ora, então se você precisa de eu lembro, falei para ele, se você precisa de um celular para ter uma namorada, você precisa entender que a namorada que você precisa é uma que não olhe para o seu celular. E, aliás, você também precisa não olhar para o celular dela, né? Há outras coisas a serem consideradas. Há os fatores a serem observados. Então, as roupas, o vosso ouro e a vossa prata, versículo 3, estão gastos de ferrugem, e eu acho interessante porque ouro oxida. A gente vê aquelas embarcações, eu vi um dia uma reportagem de umas pessoas que estavam varrendo alguns mares não tão profundos para tentarem, com alguns submarinos, resgatar tesouros de lendas, de navios que foram afundados, né? A gente sabe da história do Brasil, o quão nós fomos assaltados, né? Para não usar uma expressão pior, nós fomos tirados das nossas riquezas naturais, e tanto ouro foi enviado para outros países da Europa, e algumas embarcações foram afundadas em nosso litoral, em muitas partes, e existe quem procure. Aliás, há muita gente que, eu não sei se vocês já viram, mas nas praias com aqueles, tipo um cortador de grama, né? Detector de metal ali, vai tentar achar alguma coisa. Mas o ouro, ele fica ali, ele não oxida, passa tempos e tempos, e o ouro, ele não reage, né? Quem estuda química aí sabe, as ligações dele são muito bem estruturadas, ele não tem fragilidade, ele não precisa oxidar para se manter. A prata é um pouco diferente, mas também ela não enferruja, ela pode escurecer, mas ela não chega é uma prata mais pura, ela não chega a enferrujar. Mas essa que está no texto, ela enferruja, porque não é um ouro verdadeiro. Não é uma prata verdadeira. Aqui não está se falando exatamente do item em si, do metal em si, mas exatamente daquilo que parece ser. E eu lembro daquela frase, aquela máxima que diz, nem tudo que reluz é ouro. Mas nós somos apaixonados como mariposas a vermos luzes em todos os lugares e corremos atrás daquilo que brilha, porque se brilha deve ser muito bom. Quantas vezes nós, profundamente enganados pelas nossas próprias paixões, corremos atrás de tudo, que não é nada. Que triste. E essa palavra é falar daqueles que têm, ou que aparentam ter alguma coisa. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos com ferrugem. E essa ferrugem, a continuação do texto, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos. Sabe uma coisa interessante da vida? E eu creio que as Escrituras, elas sempre serão suficientes para nos orientar a viver. É que quando nós andamos em caminhos de fraude, invariavelmente, nós quando caminhamos em caminhos de fraude, de engano, sabe, de simulação, tentamos fazer uma coisa que não é, que não está, que não tem, mas nós queremos aparentar isso. Sempre haverá uma resposta para envergonhar a mentira.
Sabe, a verdade, ela de um jeito ou de outro, ela aparece. De um jeito ou de outro. Deus é tão gracioso, tão justo, que Ele permite que, e faz com que a verdade ela apareça. E ela vai aparecer. E esse movimento do engano, do próprio engano, né? Do desfazer o engano para mostrar a verdade. Essa ferrugem será testemunho contra nós. Ou, desculpe, contra nós não, espero que não, né? Contra os ricos. Ou às vezes contra nós, se andamos e promovemos fraude como se fossem verdades. E isso há de devorar como fogo, ou seja, há de consumir com rapidez, com avidez, sem respeitar dor nem nada, como fogo as vossas carnes. Então, até aqui eu não consigo ver uma ilustração menos pesada, que eu pudesse amoldar para que talvez ficasse mais audível aos irmãos. O que a palavra nos diz é isso. Ricos, lamentem por amarem mais as riquezas do que aquilo que de fato deveria encher o vosso coração. Ele, por fim, no versículo 3 final, ele vai dizer, tesouros acumulastes nesses últimos dias. Essa fração, ela tem muita discussão para se entender o que ela quer dizer, mas ela é suficiente para entender, pelo menos, que até agora parece que eles acumularam riqueza. Alguns vão tentar interpretar esse texto no grego como se vocês estão acumulando tudo isso para os últimos dias, pensando de forma escatológica, até a volta de Cristo. Vocês querem acumular? Vocês vão fazer isso só até o grande dia do juízo, onde será revelada a justiça plena e verdadeira, e vocês vão ver então o que vocês acumularam. Mas, independente de qual seja a compreensão aqui, nós temos a exortação, a fala direcionada sobre o que não deveria ser. Então, a princípio, nós vemos a primeira questão que é colocada são essas riquezas, esses valores que perecem. Jesus Cristo mesmo vai dizer, vocês não devem ajuntar tesouros que o ladrão rouba, que a ferrugem toma, que a traça devora. Mas vocês devem acumular tesouros celestiais. Pensai nas coisas lá do céu, lá do alto. A palavra do Senhor nos ensina constantemente. Nós lemos um texto hoje, a este mundo, nós não trouxemos nada e não vamos levar nada daqui, mas nós vivemos como se toda a nossa realidade, o significado da nossa realidade, fosse só isso. E sabe o problema dessa geração em especial, desse mundo, não só dessa geração, mas deste mundo todo? É porque só se pensa aqui mesmo. A vida é aqui. O que importa é o aqui. Eu não estou dizendo que há coisas boas aqui, né? Nós temos o pastor Alverano e a irmã Célia, vou usá-los de exemplo, né? Então, deixa... A gente podia orar e pedir, Senhor, vem. Eu sei que o coração deles é isso. Mas entre o Senhor vem e... Claro, a Cecília já nasceu, mas deixa ela nascer, sabe? Eu não estou dizendo que há corrupção nisso. Mas nós temos as nossas equações dentro do nosso coração. Um noivo que está, uma noiva, um noivo que estão para casar no dia seguinte, eles podem até orar, Senhor, vem, mas deixa eu passar a festa. Depois de amanhã, né? Vamos combinar, Deus. Tudo bem, mas espera um pouquinho mais. A gente tem as nossas equações e nem sempre elas são tão voláteis à corrupção. Às vezes são sinceros e desejos bons, ou pelo menos puramente humanos, e não são defeituosos por assim serem. Mas eu creio que não é disso aqui que se trata. Não é nisso que Tiago está trabalhando ou ensinando. Não é nesse sentido. E aqui no versículo 4 nós vemos talvez um segundo aspecto, porque o primeiro são as riquezas que são perecíveis. Aquilo que nós valorizamos, ou que esses que amam mais a riqueza em si, valorizam, mas de fato não tem valor algum. É tudo corruptível, é tudo passageiro, é tudo momentâneo. Mas no versículo 4 nós temos uma colocação ainda mais, eu creio, assim, declaradora, mais confrontadora. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores destes ceifeiros, dos ceifeiros,
penetraram até os ouvidos do Senhor, dos exércitos. Aqui é muita informação dita nesse versículo. Primeiro nós precisamos saber que antigamente não existia olerite, que as pessoas não tinham um mês para trabalhar para receber no final, no começo do outro mês, ou salários dessa ordem. Os salários, especialmente de ceifeiros, trabalhadores, de lavradores, era um salário de jornaleiro. Por uma jornada de um dia, eles recebiam aquilo que era a paga do dia, o valor correspondente. Então, quando esses trabalhadores não recebiam o seu salário, isso significava que ele não ia ter dinheiro para comprar alimento ou levar comida para suas casas. Isso significava que, uma vez que eles não tivessem a paga pelo seu serviço, eles teriam dificuldades, se não a escassez, para aquilo que era necessário para a vida comum. A mim me parece que a crítica, não, o confronto, a palavra dada aqui aos ricos não é somente no sentido de não querer pagar. Mas perceba que é não pagar para poder se abastecer de alguma coisa. Vamos imaginar, claro, aqui não é uma palavra a ninguém que seja agricultor, alguém que tem, sabe, não é nada disso. Ou você que tem empregados, não, Deus condena empregados. Não tem nada disso. Veja, combinamos no começo. Não estamos trabalhando em nenhum espectro aqui. Não há luta de classes. E essa frase minha pode ser entendida em vários sentidos, mas não é nesse sentido, especialmente no texto. Aqui é colocado um enriquecimento que não é somente fraudulento, pela fraude daquilo que pensava ser rico ou valoroso, mas pela fraude do outro. Para que eu possa ser rico, segundo o que está nesse texto aqui, que é confrontado, eles seriam ricos porque, ao invés de pagarem aquilo que era devido direito, eles tão somente acumulavam para aquilo que eles tinham, aquelas roupas, aquele ouro, aquelas riquezas, aquela prata, fosse por eles comprados. Porque se não fosse acumulado, não teriam esse recurso, provavelmente, para comprar. Em algumas palavras proféticas, é interessante, e não necessariamente a preocupação de Deus era ambientalista ou ecológica, ou qualquer coisa dessa forma, talvez sim, mas não é isso que fala no texto. Mas devem existir até hoje, mas desde o passado, há 3.500 anos atrás, já existia camas feitas inteiras, maciças, de marfim. E os irmãos sabem de onde vem o marfim? Das presas daqueles elefantes, especialmente os africanos, né, que são grandes presas. Então eles tiram aquele negócio e fazem aqueles utensílios, e era um negócio caríssimo. E o profeta, muitas vezes, as vossas camas, ele fala, as vossas camas são de marfim. Ai de vós, porque vocês oprimiram o pobre. Vocês tiraram o sustento dos outros para que a vossa cama fosse essa. E tantos outros absurdos são colocados. O que eu quero dizer aqui nesse texto é que há uma declarada contrariedade de Deus em relação ao ganho fraudulento, em especial contra o outro. Aí você vai dizer, então, graças a Deus eu não sou empregador. Não corro esse risco. Graças a Deus eu não vou... Não, eu posso até cair em algum outro aqui, mas do versículo 4 eu estou tranquilo. Sabe o que é interessante na Bíblia? Que os princípios, eles... Sabe o princípio do direito, né? Que se pode o muito, é porque também o pouco tem que poder, tem que valer. Se vale para o grande, tem que valer para o pequeno. É quando a gente retira o princípio desse versículo 4 e nós temos qualquer tipo de ganho, e ele não precisa ser material, utilizando-nos uns dos outros para termos qualquer tipo de benefício, para nos enriquecermos de qualquer tipo de capital que a gente possa querer conceituar, seja ele financeiro, seja ele intelectual, seja ele espiritual, se assim fosse possível, emocional, relacional, social, seja qualquer coisa que você queira chamar. Quando nós adquirimos qualquer recurso dessa ordem, especialmente em detrimento de outro, o que nos espera ao final do versículo 4?
Aqui o texto fala que o clamor desses trabalhadores chegou até os ouvidos de Deus. E eu não quero aqui fazer nenhum tipo de teologia do oprimido. E longe disso. Né? Especialmente desse tipo de nomenclatura. Mas olha, muitas vezes nas Escrituras, aqueles que são alvos das injustiças dos homens são alvos da justiça de Deus. É interessante que nós já vimos um pouco antes uma palavra sobre humilhação e exaltação. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O exercício da fraude, ele não é só no dinheiro. Eu sei que alguns vão ficar revoltados comigo agora, mas eu lembro que há 10 anos atrás eu estava em Balneário Camboriú. Eu estava em um apartamento junto com acho que uns 11 missionários e nós estávamos evangelizando a cidade lá com algumas atividades, etc. E nós estávamos no lugar, e eu não sei você, mas naquele tempo a internet ainda era uma grande novidade. Mas nós não éramos dali, nós estávamos numa casa cedida que não tinha internet, mas quando eu abri o meu notebook e verifiquei as redes disponíveis, tinham dezenas, porque era um prédio, então sei lá de quantos sinais diferentes chegavam ali. E eu, na tentativa de procurar uma comunicação, as desculpas a gente sempre inventa, isso aí é arte nossa. Uma necessidade de falar com a família, né? Vai que eu preciso conversar com alguém, vai que acontece alguma coisa, eu preciso ter uma internet que me viabilize. A casa não tem, então eu vou tentar encontrar um lugar. Mas ao invés de eu sair e bater na porta do vizinho, escuta, eu estou precisando da internet, o que é que eu fiz? Eu olhei uma rede disponível e comecei a fazer uma coisa chamada Brutal Force nos conceitos de código, ou seja, tentar descobrir a senha por erro e tentativa. Eu não lembro qual foi a senha, mas eu acertei uma senha. E eu achei interessante que usando aquela internet, feliz da vida, porque mandei e-mails, né, agradeci pessoas, né, fiz alguma coisa que, sabe, para a gente se confortar, porque a gente faz as coisas erradas, mas tem que fazer uma coisinha certa para que o nosso ego fique... Bom, errei, mas é uma coisa boa, dá uma balanceada, né, para não ficar feio, né, as coisas. E aí, eu não podia dizer para ninguém que eu tinha internet. Porque é todo mundo crente, missionário. E aí chega a pergunta, escuta, como é que você... Fala com fulano, falei, como é que você conseguiu? Então... Mas como é que você conseguiu? Falei, eu dei um jeito aqui de conseguir. E a cada pergunta fica cada vez mais difícil de responder. Sabe aquelas horas que a gente vai se conseguir? Cada pergunta fica ainda mais difícil. E eu acho que um dos princípios práticos da vida cristã é que se você não pode dizer como fez uma coisa, é porque você não deveria ter feito essa coisa. Eu me beneficiei de alguém que eu nunca conheço. Espero que o Senhor tenha me perdoado e creio que Ele me perdoou. Essa pessoa espera que ela não tenha nenhum tipo de prejuízo porque eu roubei a sua internet. Mas quando a gente extrai o princípio do versículo 4, esse tipo de fraude, ele também tem as suas consequências. Eu não estou dizendo que é a mesma ordem de pecado. Para Deus não há diferenças. Mas em estrutura de consequência de pecado existe sim diferença de pecados. Mas a fraude é constante nos dois exemplos. Em benefício de mim mesmo. Para que eu tivesse alguma coisa que os outros não tinham. Porque eu somente tirei do outro. Veja, o nível do evangelho chega a esse ponto. A esse tipo de compromisso. De viver a verdade até certo ponto, ou até o máximo, a ponto de que a fraude não seja uma realidade em nossas vidas. E o próprio exercício da humildade de chegar e perguntar, vizinho, desculpa, mas você não quer nem me emprestar a internet aí, né? Você não quer me vender alguma hora de internet? Ou tentar descer e vencer a preguiça para descer numa lan house e assim fazer o que se precisa. Nós não precisamos viver com fraude e é isso que Deus fala aqui, ouvindo inclusive o clamor do oprimido. Por fim, encerrando a nossa meditação, versículos 5 e 6 vão nos dizer: tendes vivido regaladamente, isso sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Por isso tendes também
condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Pelo contexto do texto, nós sabemos que existe algum problema em viver regaladamente. Não pelo viver regaladamente, mas a quem se fala. Nós temos que fugir de duas coisas na perspectiva da fé cristã. Uma é que nós vivemos em completa vitória em todo momento. Sabe, fugir do triunfalismo. Que nós vamos ter vitória sobre tudo e sobre todos, em toda hora e em todo momento. Sabe como a gente chama isso? Mentira. Porque não é. Na verdade, as promessas do Evangelho são mais preocupantes. Ele vai dizer que nós temos que nos preparar e estarmos atentos, porque o mundo, a vida do Evangelho vai trazer para nós aflição ou aflições. Mas devemos ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Então, se nós temos que fugir do triunfalismo, nós também devemos fugir do catastrofismo, ou coisas parecidas como essa, não sei, é uma boa palavra. Mas, se não é uma vida de vitória, é uma vida de derrota completa. Não, o Evangelho não é isso. O Evangelho não é viver uma vida onde, quando está ruim, é que está bom. Algumas pessoas creram nesse estilo de vida no passado. Então, sabe um estoicismo, né, praticamente, né, um negócio assim, eu tenho que me abster de tudo que possa me trazer prazer, porque aí eu estou vivendo uma vida que promove, de fato, aquilo que é bom, bem e verdade. Não, isso é mentira também. Alguns acham que viver a fé cristã é viver uma vida de sofrimento, porque crente faz o quê? Então, crente não faz nada. Então, o não fazer do crente, tá certo. Não. Se o crente está sofrendo, é porque é a hora certa mesmo, aí está sendo crente mesmo. Porque se o crente não está sofrendo, a gente vê muito isso, a gente vê muito isso nos missionários, né? A gente às vezes escuta alguém dizer, porque missionário tem que sofrer. Porque a vida missionária é de sofrimento. Onde é que tira isso? Porque da Bíblia não foi. Da Bíblia não foi. Mas também não é uma vida de triunfalismo. A vida cristã não é uma vida de derrota, mas é uma vida de vitória apesar dos problemas. Porque a nossa vitória não é neste mundo ou deste mundo. Não desta realidade ou daquilo que construímos como realidade. Mas a nossa vitória é em Cristo Jesus. É uma outra ordem, tanto de vida como de vitória. Por isso que quando nós vamos para o Evangelho, Jesus vai dizer, quando você perde, é que você ganha. Quando você é o menor, é que você é o maior. Quando você é o último, é que você é o primeiro. Ora, que ordem é essa? É uma ordem inversa, porque a ordem do reino de Deus não é como este mundo. Então, viver regaladamente, no versículo 5, não é ter uma vida com algum certo tipo de prazer, de alegria, de contentamento. Aliás, nós vimos aqui, fonte de riqueza é a vida, com o contentamento. Estar contente, estar alegre com tudo que Deus tem nos dado. Inclusive com os problemas. Você vai dizer, não, pastor, estava indo muito bem, agora o senhor aí preocupou, porque não tem nada a ver. Como é que eu vou agradecer, ser grato pelos problemas? Sabe, os problemas normalmente são as formas como Deus usa para nos tratar. Muitas vezes. Não porque Deus se agrada disso, mas é porque a gente é muito coração duro. Deus já deu na sua palavra toda a sua instrução. Se nós apenas a lêssemos e vivêssemos nessa verdade, põe diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Ele dá a dica, inclusive, né, quando fala ao seu povo em Deuteronômio. Mas nós escolhemos a morte. Nós escolhemos o erro. Nós escolhemos o pecado. E achamos que as consequências deles não nos virão. Porque Deus é gracioso, Deus é bondoso. Deus é pai de todo mundo, né? Mentira, mentira e mentira. Ele não é. E ele não é injusto a ponto de fazer que a injustiça promova a justiça. Nós podemos viver uma vida alegre neste mundo, apesar do pecado, apesar de Satanás, apesar do mundo e apesar de nós mesmos, somente em Cristo Jesus. O final do versículo 5 vai dar uma ilustração, engordando o vosso coração. Aí fala engordando, a gente, né, eu já tive que fazer uma exegese desse momento aqui, desse texto, recortar para ver o que ele está querendo dizer. Porque engordar necessariamente, né, Wagner? Não quer dizer o final de terça-feira das aulas da FATESUL com aquele dog, né? Não quer dizer sobre isso. Mas engordar pode vir a ser pecado também, né? Tem que cuidar. Não pode ser tão descompromissado assim com a saúde, mas compromissado, né?
Mas aqui, sabe o que é interessante da expressão? Que ele fala engordar o coração, não tem a ver com entupimento de veias, nem coisa desse tipo. Mas o valorizar do seu próprio coração. Sabe aquelas pessoas que dizem, você tem que fazer uma coisa na sua vida, é seguir o teu? Olha, que destruição está sendo plantada na vida de tanta gente. Se o nosso coração fosse seguido, nos anseios do nosso coração, como eles aparecem? Ah, queridos, olha, eu tenho certeza, eu pelo menos posso falar de mim, né? Que se eu abrisse o meu coração para os irmãos e falar tudo o que eu pensei, inclusive de muitos dos irmãos aqui, eu teria a decência de nunca mais pisar o pé aqui. Pela vergonha. Se eu fosse honesto para colocar tudo para fora, e graças a Deus a gente apresenta na cruz de Cristo, que a gente apresentasse para os irmãos, puxa, ia ser complicado. Porque nosso coração é terrivelmente enganoso. Ah, como ele nos põe em problemas. O engordar do coração, e aqui especialmente dia de matança, parece ser um negócio difícil, mas sabe, aqui a expressão, sabe quando antigamente, aliás, até hoje em alguns lugares se faz isso, não, hoje nós vamos matar o porco, né? Hoje nós vamos matar o boi, nós vamos matar para fazer aquele churrasco, vamos fazer aquela festa. Né? Como o pai com o filho pródigo manda matar o novilho, né? Acho que é um novilho, e para se comemorar a volta do filho. É como se fosse essa expectativa de comemorar, de se alegrar, de se preencher de alegria, mas sem saber que ali é o dia de matança. Calvino vai dizer como o animal que comendo da sua ração, comendo do seu alimento, não sabe que é a última ração que ele vai comer ali. É o dia da sua morte. Como aquele da parábola que ele junta para si celeiros e diz, farta-se a minha alma, porque já juntei tudo que eu queria. Ora, para quem será louco? Louco. Juntou tudo isso para quê? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? E por fim, usando isso, para manter esse status, versículo 6, para manter essa condição de falsa riqueza, de fraudulenta riqueza, de desventurada riqueza, condena e mata o justo, mesmo aqueles que não lhe têm condição de resistir. O texto acaba aqui. A gente gosta de texto que chega aqui e nos propõe a boa notícia. Nós gostamos de textos que falam do problema, expõem o problema e no final, mas se arrependam. Creiam em Jesus e mudem de vida. E aqui não aparece. Na sequência do texto que vocês vão ler, ele muda. Há situações que, de fato, o amor à riqueza, ela enche tanto o coração. O amor ao dinheiro, e não ao dinheiro somente como dinheiro, mas ao que o dinheiro pode fazer. Ele pode degradar tanto a vida humana, que às vezes fica numa condição irremediável, de fato. Ora, se eu adoro a Deus, que eu chamo de dinheiro, como eu posso adorar ao Deus que está ensinado nas Sagradas Escrituras? Eu escolhi o meu Deus. Entre aspas, eu escolhi o dinheiro. Mas a verdade também tem que ser dita. E se você nessa noite compreende essas verdades e procura viver de acordo contrário daquilo que foi confrontado, mas tenta viver uma vida justamente diante de Deus, séria, comprometida com a honestidade, com os valores, com a verdade de Deus, ótimo. Persevere nesse caminho. Ame a Deus acima de tudo, acima da riqueza, acima dos prazeres, acima dos erros, acima da sensação de poder, acima da sua própria família. Amar a Deus acima da família. Se você quer amar a sua família de verdade, você tem que amar a Deus acima da sua própria família, porque senão é idolatria. A sua família é seu ídolo. Você quer dar amor verdadeiro aos seus filhos, ao seu marido, à sua esposa? Deus precisa estar em primeiro lugar. Ele precisa ser o primeiro. A boa notícia é que talvez você ouvindo essa mensagem se reconheceu em muitos pontos aqui. Talvez não na medida que está colocado aqui, não é agressivo no sentido de errado, mas é tão claro que não há como se dizer qualquer outra coisa daquilo que se lê de forma simples. Talvez você não pecou tanto, talvez não tenha esses pecados de forma tão grande, mas talvez haja muita fraude em tua vida.
Talvez você se abasteça de fraude de muitas formas. E sabe uma coisa? Deus é aquele que olha por aqueles que foram enganados, aqueles que são fraudados, especialmente do seu povo. Eu acho que o alerta dessa noite, e a boa notícia também, é que nós precisamos nos converter de uma vida que é alimentada por uma desventurada riqueza, que não é boa, bem-aventurada, que não é boa, que não é agradável, mas que é fraudulenta. Nós devemos e precisamos nos afastar de todo tipo de engano, de mentira. Às vezes nós gostamos da mentira, porque a verdade ela nos assusta. Nós nos alimentamos daquilo que é mais bonito, porque a verdade é muito feia. É assustadora muitas vezes. Mas a vida com Cristo é uma vida verdadeira, com tudo que cabe a isso. Por isso eu quero convidar você nesse momento a fechar os teus olhos. E assim como eu, orar ao Senhor, pedir a Ele por misericórdia, pedir a Ele por clemência mesmo, pedir a Ele por perdão, por salvação nesta noite, por transformação de vida, para que não sejamos ricos pelo nosso próprio coração, mas de fato ricos para com Deus. Amado Senhor, nós nos voltamos a Ti, um texto tão preciso, tão exato, para falar muitas vezes a condição do nosso próprio coração. Senhor, nós queremos nos arrepender, pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, clamar ao Senhor para que o Teu Santo Espírito impacte os nossos corações, encha as nossas vidas a ponto de nós sermos de fato constrangidos diante da verdade. Ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor que não nos deixe em paz com a fraude que está em nossas vidas, às vezes, dentro do nosso trabalho, o engano que está dentro das nossas vidas, nos nossos relacionamentos, o engano ou estruturas de engano que estão em nossos estudos. Sei lá, Senhor, a gente pode fazer em tanto lugar esse erro. Não nos deixe em paz, Senhor, com o nosso pecado. Toca-nos, Senhor, a ponto de sermos transformados. Toca-nos, Senhor, molda-nos, Senhor, vivifica-nos, Senhor, para que sejamos menos isso que somos e sejamos mais quem Cristo é, Pai. Que a Tua misericórdia nos sustente, Pai. Sabemos que isso não faremos sozinhos. É por isso que oramos. Porque não faremos sozinhos, porque o Senhor fará junto conosco. E ao Senhor nós levantamos a nossa súplica. Tem misericórdia de nós. Sabemos que o sangue de Cristo é poderoso para nos purificar, Senhor. E talvez se a nossa vida até esse dia de hoje foi uma vida de fraude, foi uma vida de engano, se isso trouxe a nosso coração contentamento, se o engano, a fraude, a mentira foi a nossa companheira ou foram nossas companheiras até o dia de hoje, Senhor, nós queremos orar e pedir ao Senhor perdão por isso. E a nossa vida seja a partir de hoje um compromisso com a verdade, com a justeza, com aquilo que é puro. Em nome de Jesus, Senhor, converte-nos a Cristo, converte-nos ao Teu Evangelho, converte-nos à Tua verdade, Senhor. Nós queremos clamar a Ti, porque sabemos que esse milagre também só o Senhor pode fazer. Oro, Senhor, se algum irmão, alguma irmã, alguma pessoa nesta noite recebeu de Ti esse chamado, que o Senhor dê-lhe coração corajoso para atender, para responder esse chamado, e que isso seja a alegria da sua vida. Nós oramos, Pai, para que corações sejam transformados nessa noite, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Nós apresentamos o nosso culto a Ti, Senhor. Nós dedicamos a nossa voz, dedicamos a nossa atenção, dedicamos o nosso coração, dedicamos, Senhor, o nosso tempo a Ti nesse momento. E pedimos que o Senhor o receba através de Cristo Jesus, por intermédio do Espírito Santo, porque o fizemos, Senhor, tentando agradar a Ti, tentando, Senhor, reconhecer a Tua grandeza, o Teu amor, que o Senhor tem para conosco. Então, Senhor, nós também apresentamos a nossa semana que inicia.
Ó Pai, nós precisamos tanto de Ti em tantas coisas e sabemos que o Teu cuidado e amparo é sempre suficiente. Aqueles que precisam de saúde, Senhor, em si ou em suas famílias, aqueles que precisam de recursos financeiros, aqueles que precisam de um milagre, e o Senhor é Deus que faz milagre também. Nós apresentamos ao Senhor a nossa súplica, o nosso coração, as nossas vidas, para que o Senhor seja revelado, para que Cristo seja reconhecido em nós, Senhor. E que a graça maravilhosa desse nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus bendito Pai, e a presença poderosa e consoladora do Espírito Santo esteja sobre cada um dos meus irmãos, sobre a igreja do Senhor, espalhada por essa terra, hoje e para todo o sempre. Amém. E que Deus os abençoe.